repensar o ensino tradicional, ou mesmo pensar nessa escola nova, nessa escola do século XXI, no meu entender, são questões que perpassam uma outra discussão muito maior, que é a discussão em torno da leitura no ambiente escolar. É claro que quando eu falo em leitura, eu não estou me referindo a essa leitura do texto literário ou mesmo do texto científico de uma forma geral. Eu estou me referindo, acima de tudo, a uma leitura no sentido muito mais amplo, que é a leitura do mundo, é a leitura do contexto. Só que nós devemos ter em mente, esse é o foco do nosso trabalho no Colégio Pedro II, que é uma escola considerada tradicionalíssima, nós devemos ter em mente sempre a questão da formação do cidadão. Não é? Esse cidadão bem formado, esse cidadão que tem acesso não só à informação, mas que principalmente consegue digerir essa informação e trabalhá-la de forma crítica, esse cidadão será capaz sim de entender que a escola é também o espaço da criação. E não o espaço somente dessa recepção, o espaço desse aprendizado passivo, sem questionamento, esse aprendizado com base no adestramento. Essa é exatamente a tônica do projeto que eu venho desenvolvendo há 4 anos no Colégio Pedro II, na unidade Centro, que é o projeto Roda de Leitura, pedindo que eu falasse um pouquinho sobre esse projeto. O projeto Roda de Leitura consiste, na realidade, em encontros semanais nos quais o aluno, a partir da leitura do texto literário, que é sempre o que deflagra o processo, ele consegue discutir N assuntos ligados às mais diversas áreas de conhecimento. É um projeto interdisciplinar. Nós trabalhamos não só com o texto literário propriamente dito, mas também com o texto de outras áreas do saber, da sociologia, da filosofia, da geografia, da história. Trabalhamos com o cinema, não é? Com o texto, que na realidade é o filme. Trabalhamos com o texto, obra de arte, da exposição que nós visitamos num centro cultural, no museu, e voltamos à escola sempre com a intenção de produzir alguma coisa, de criar um debate, uma discussão maior em torno daquilo que se viu, em torno daquilo que se leu. A reboque desse projeto da Roda de Leitura surgiu um outro projeto, que é o projeto intitulado Sopa de Letras. O Sopa de Letras, na realidade, é um sarau literário que acontece mensalmente também lá na Unidade Centro, no pátio central da unidade. E é um projeto muito interessante porque conseguiu reunir alunos não só da própria unidade, mas também alunos de outras unidades que se interessaram pelo projeto, que vão lá, se apresentam seus textos ou recitam textos de autores conhecidos, que apresentam performances, enfim. Um projeto que já conseguiu até atrair muitos poetas, muitos músicos, grupos musicais, e sempre mostrando que é possível trabalhar o texto literário de forma prazerosa, de forma interessante e mudando essa visão que nós temos que de um saber cristalizado, de um saber que não consegue trazer para a sala de aula tudo que é de mais atual, tudo que realmente interessa, de certa forma, o jovem. E, muito recentemente, nós criamos aí um grupo, o grupo chamado Abaporus, numa alusão à antropofagia do Oswaldo de Andrade, da Tarsila do Amaral, não é? E que pretende, já está se apresentando em alguns lugares fora do Colégio Pedro II, e que pretende levar adiante essa ideia de espalhar, não é? De mostrar a literatura, o conhecimento, de mostrar que a cultura pode ser democratizada sim. Portanto, não é, nessa tentativa breve, não é, de responder a pergunta que me fizeram, e essa pergunta, né, eu repito, né, é uma pergunta que nos deixa assim numa situação realmente que a leitura e que a discussão acerca da leitura passa a ser fundamental. Não é? É uma pergunta que, na verdade, apresenta um ponto muito interessante. Não é? É possível, sim, numa escola tradicional, ter um projeto
que sai um pouco desses limites, que foge, de certa forma, a esse estereótipo, não é? Do ensino no colégio tradicional, como algo que não parece interessante para o aluno, ou que o aluno não vai julgar interessante. Não é o nosso caso. O envolvimento dos alunos é tremendo, é total, não é? E também, é claro, é importante que se diga aqui, não é? Eu considero fundamental, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, que se coloque com clareza, que é óbvio, não é? É preciso lutar por mais verbas para a educação, é preciso reivindicar mais material de apoio, mais tecnologia, mais equipamentos, enfim, tudo isso é necessário, é uma luta nossa que é importantíssima, que é fundamental nesse processo, é claro. Mas é preciso também ressaltar que nunca, em hipótese alguma, a informação pode estar dissociada, pode estar distante desse processo maior, que é o processo de formação do cidadão, o cidadão que apresenta esse senso crítico, o cidadão que tem acesso, sim, ao conhecimento, porque é a partir desse conhecimento e a partir do diálogo, da discussão, da construção, aí sim, de conhecimento novo, desse verdadeiro ritual, não é? Da antropofagia, daí a nossa homenagem, não é? Criando o grupo Abaporus, é justamente a partir desse processo que nós vamos conseguir construir um mundo mais justo, uma educação mais adequada, não é? E um lugar mais interessante, onde nós entendamos que realmente a escola, repito, não é? Tem que ser, de fato, o espaço da criação, o espaço da parceria coletiva, o espaço da cidadania e o espaço dessa leitura maior do contexto. Texto e contexto numa leitura ampla, sempre caminhando juntos. Informação e formação desse cidadão do século XXI, nessa nova escola que nós todos queremos aqui.